nossa comissão de estudos sobre a recuperação da Mata de Santa Teresa. Eu quero agradecer aqui a presença do vereador Paulinho Pereira, vereador João Batista e o vereador senhor Nelson das Placas. E agradecer também a todos, a imprensa, presente, aos funcionários da TV Câmara, funcionários em geral da Câmara Municipal. E para dar início, assim, agradecer a presença da nossa secretária, né? sempre eficiente, sempre trabalhando em prol dos bons andamentos. Para poder dar início, nós vamos fazer a leitura de um ofício que nós encaminhamos, então, à gestora da Estação Ecológica de Ribeirão Preto. Considerando que, em resposta ao ofício 30 de 2018, na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, referente à Comissão de Estudos que acompanha o projeto de recuperação da Mata Santa Teresa, nos foi informado que a empresa Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, o SANEM Engenharia, obtiveram aprovação de seus respectivos projetos de recuperação florestal para a mata. Considerando que, em relação à empresa Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, o projeto estava em fase de licitação para a contratação de empresa para a execução do projeto de compensação ambiental em 41 hectares. Considerando que, em relação à empresa SANEM Engenharias, o termo de compromisso de recuperação ambiental já foi emitido pela CETESB, com o prazo para o início em outubro deste ano, com a recuperação de 42 hectares da mata. Pelo exposto, como presidente da Comissão Especial de Estudos constituída para acompanhar o projeto de recuperação da Mata Santa Teresa, Resolução 134 de 2014, convido os responsáveis pelos projetos de recuperação aprovados para comparecerem na Câmara Municipal de Ribeirão Preto para apresentarem e prestarem esclarecimentos sobre os respectivos projetos. Com a finalidade de colaborar com todos os envolvidos, solicitamos que nos informe qual a data, né, que nós solicitamos, que pela gestora foi assim escolhida, poderão comparecer para o esclarecimento devidos, para que possamos tomar medidas internas cabíveis para bem recebê-los. Certo, de atenção, reitero nossos agradecimentos, eu como presidente, vereador Bertinho Scandiuzzi. Então nós gostaríamos, a princípio, além de fazer esse ofício, fizemos o convite à senhora Alessandra Pinesi, bióloga, gestora da Estação Ecológica de Ribeirão Preto, Carlos Eduardo Beduschi, engenheiro ambiental e gerente de interior do Centro-Norte Fundação Florestal, Natália Perlotti de Laprani, engenheira ambiental, coordenadora do meio ambiente, saúde e segurança do SAN Engenharia, e a Daiane Carolina Gaia, engenheira florestal e prestadora de serviço da empresa Inova Soluções Ambiental. E também fizemos o convite ao senhor Ocano, né, nosso secretário do meio ambiente de Ribeirão Preto. Fizemos o convite a todos os vereadores da Câmara Municipal, enviando ofício a todos os gabinetes. E, a princípio, então, gostaríamos também de agradecer que aqui está representando o vereador Papa, que não pôde estar presente, a assessora Carla, né? Obrigado pela presença. E gostaríamos, a princípio, então, de passar a palavra, não sei se algum vereador quer fazer uso da palavra inicial. Tudo bem? Então, passar a palavra para a senhora Alessandra Pinesi, né, para que ela dê início, então, a essa reunião da comissão. Por favor. Por favor.
que eu não consigo ver o senhor direito por causa da luz, mas tudo bem. Bom, para quem não me conhece, então, eu sou a Alessandra Pinesi, sou gestora da Estação Ecológica de Ribeirão Preto. E eu gostaria de agradecer o convite de vocês, de nos dar a oportunidade de estar aqui hoje para a gente poder falar um pouco dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos na mata. Que a gente acha muito importante essa transparência e também de passar as informações para toda a sociedade. Tá? Da última vez que nós estivemos aqui, a situação estava um pouco diferente, eu tinha acabado de assumir, a gerência também era recente, né? A gente estava num momento assim de transição de uma gestão para outra, e de lá para cá nós desenvolvemos assim bastante coisa dentro da mata, não só o processo de restauração em si, que a gente deu caminhamento, mas outras coisas que também são tão importantes quanto, né, para a estação ecológica. Então, em relação à prevenção e combate a incêndios, a gente foi estabelecendo parcerias com usinas e com empresas. Então, a gente agora, todo ano, em maio, a gente já tem todos os aceros prontos. Antes de começar o período de estiagem, a gente já tem, né, já fica com os aceros prontos. São feitos pela usina, sempre em parceria ou com alguma empresa. A Fundação Florestal contratou também uma empresa que disponibiliza brigadistas. Então, esses brigadistas estão semanalmente, tanto durante o dia quanto à noite, não só na estação ecológica, mas em outras unidades da Fundação Florestal. E, então, a atribuição deles ao combate a incêndios, e quando não tem um incêndio, eles vão trabalhando, fazendo aceros e dando manutenção na unidade, né? A vigilância a gente reforçou também, tem uma vigilância diurna e noturna, 24 horas. Está sendo instalada uma câmera de monitoramento dentro da mata. A gente instalou uma torre de observação de 20 metros, né, no interior da mata, que dá para a gente ter uma visão geral de tudo. E em cima dessa torre, a gente está instalando uma câmera de observação, né, de monitoramento 24 horas. Então, em relação às ações de prevenção, a gente está bem servido, vamos dizer assim, né? Paralelo a isso, está sendo desenvolvido um programa de educação ambiental em conjunto com a sociedade. Então, tem universidades participando, tem alunos que estão construindo junto, munícipes em geral que têm interesse. Então, a gente está construindo junto esse programa. E a gente está desenvolvendo algumas ações já, mais pontuais, mas a ideia é que se crie esse programa para as ações serem contínuas, né, e não pontuais. O que mais? O conselho da unidade já foi criado, ele está bem atuante, a gente tem se reunido a cada 2 meses, e não só a cada 2 meses, porque a gente foi aprovado, né, que seria a cada 2 meses, mas a gente todo mês está se reunindo porque tem as extraordinárias das demandas que estão sendo criadas e tudo mais, né? E as pessoas, né, os conselheiros são técnicos da área também, são pessoas comprometidas e que têm nos dado uma força. E em relação ao processo de restauração, a CPTM ainda não iniciou, eles estão no processo de licitação para contratar uma empresa para desenvolver o projeto, né? E o que caminhou mais rápido foi o projeto da Sanem, que depois de aprovado, até por ser uma empresa privada, as coisas caminham mais rápido, né? Então, eles contrataram a Inova para desenvolver o projeto de restauração. Teve início dia 17 de outubro, né? Depois que a gente fez a apresentação para os conselheiros, e eles já estão com as equipes lá, já estão desenvolvendo os trabalhos, e a Daiana vai poder falar melhor sobre isso. E o que mais que a gente fez? Fizemos os cursos também, fizemos um treinamento de brigadistas em maio. Então a gente chamou todos os interessados, os vizinhos, e a gente dá esse curso para as pessoas ficarem capacitadas, né, a um combate a incêndio. Paralelo também nós fizemos nosso plano de prevenção e combate a incêndio, que a gente chama de PPCIF. Foi construído com diversos parceiros, bombeiros, polícia ambiental, os vizinhos. Então a gente tem um plano, no caso de um incêndio, a gente sabe quem acionar, de que maneira, tem todas as instruções, e esse plano eu já repliquei
para alguns órgãos daqui que pediram como modelo, a USP, a Prefeitura, né? Então, a gente está fazendo um trabalho em conjunto, junto com o município, não só a Fundação Florestal. E fizemos também algumas comemorações, acho que eu mandei convite para vocês, né, do aniversário da unidade, que foi uma semana toda aí, uma semana educativa. Obrigada. Também no mês de junho, que foi o mês do meio ambiente, né, dia 5 a gente comemora, mas nós fizemos também o primeiro CIMARP, que é o ciclo do meio ambiente de Ribeirão Preto, né. Então a gente também com várias instituições, empresas que quiseram trabalhar, a gente também fez um mês todo de trabalho de educação ambiental. Então essas são as ações que a gente vem desenvolvendo, tá? E eu vou passar a palavra para a Daiane, mas assim, gostaria de dizer que a gente está sempre à disposição, sempre que precisarem, só nos chamar que a gente vem, esclarece. Se vocês quiserem também nos visitar, está sempre à disposição, tem sempre um cafezinho lá, tá bom? Eu agradeço, Alessandra, que sempre realmente esse convite, ela sempre foi muito solícita em nossos contatos, né, através da nossa assessoria, a doutora Fabiana Vansan. Eu quero sempre agradecer a sua dedicação, a sua preocupação no sentido de dar início a essa recuperação, que vocês sabem, essa mata é muito importante na cidade de Ribeirão Preto. Nós consideramos, já é praxe falar, que é o pulmão de Ribeirão Preto, né? Então, nós queremos agradecer, Alessandra, a sua dedicação, a sua atenção a essa comissão de estudo, que sempre que procurada, sempre procurou nos atender. Parece que o vereador Paulinho Pereira quer fazer algum questionamento antes da Daiane iniciar sua explanação. Bom dia a todos. Obrigado, presidente da comissão, Bertinho Scandiuzzi, os colegas João Batista, senhor Nelson das Placas, todos os presentes, público que nos assiste através da TV Câmara, os assessores dos vereadores aqui que se fazem representar, toda a estrutura da Fundação, muito obrigado. A responsável nesse momento pela empresa Inova, a Sânia, seja bem-vinda, e a gestora, né, da nossa mata. Muito obrigado, reforço aí as palavras do vereador Bertinho Scandiuzzi, até porque essa mata, além de muito importante ambientalmente para a nossa cidade, ela traz ali uma série de coleções, uma série de espécies que a gente tem a necessidade de preservar, e também Ribeirão Preto, por ser uma cidade que as temperaturas atingem no verão aí a volta de 40 graus, a gente tem essa mata como um dos pulmões que nos ajuda aí a minimizar essa questão do clima. Então a questão ambiental ela é muito importante e a gente agradece muito e realmente espera ansiosamente por toda essa recuperação, essa restauração que a mata merece, né? Mediante o incêndio que ocorreu anos atrás. Só algumas questões com relação a essa contratação da empresa que coloca ali os brigadistas. Essas pessoas, elas estão presentes ou elas têm também alguns equipamentos que inicialmente poderiam fazer já um combate inicial antes de acionar ali as empresas, as usinas, uma estrutura maior para um possível incêndio novamente? Eles já vêm preparados com material, tem uma caminhonete com uma motobomba e todo o equipamento de combate a incêndio. Então, para o incêndio inicial, vamos dizer assim, eles já conseguem combater, como já fizeram várias vezes. Não em Ribeirão, mas em outras unidades. Correto. O Carlos até pode explicar melhor, porque ele acompanhou alguns. E então eles já fazem esse trabalho inicial. Pelo nosso PPCIF, que é o nosso plano, a gente tem alguns procedimentos para serem seguidos. Então, no caso, quando o incêndio começa, né, ele é de pequena proporção, então o combate tem que ser feito entre a gente ali mesmo. Claro. Se ele está num segundo nível, então são acionadas algumas instituições. Se ele vai para o terceiro nível, são outras. Então a gente tem todo um plano, né? Mas esses brigadistas, eles são equipados e são preparados, porque eles têm a formação, né, de bombeiro, então eles podem e são preparados para isso. Isso, e eles estão disponíveis desde quando? Isso é recente, né? Foi desde... É importante esclarecer para a sociedade que
Não, é o seguinte, a Fundação Florestal, ela pleiteou um recurso na Câmara de Compensação Ambiental. Correto. Que é aquele recurso do 0,5% da lei de grandes empreendimentos causadores de impacto ambiental. Então ela foi com polos regionais à época. Então são várias regiões do estado e diferentes unidades de conservação. Então a gente tem um polo regional aqui na região de Ribeirão Preto, que compõe a Estação Ecológica, Parque Estadual Vassununga ali em Santa Rita do Passa Quatro, a Estação Ecológica do Jataí em Luiz Antônio, Parque Estadual Porto Ferreira, em Porto Ferreira, e o Parque Estadual Furnas do Bom Jesus no município de Pedregulho. Isso na nossa região. E aí a gente tem mais 4 brigadas desse tipo espalhadas nas diferentes regiões do estado. Então é uma contratação recente, isso, adicional a todo o trabalho de prevenção e capacitação que a gente vem fazendo em conjunto. Então é uma força de trabalho que, no nosso caso da região, a gente estabeleceu uma escala de trabalho, então eles estão disponíveis 24 horas, mediante acionamento, e determinados dias eles vão estar em determinadas unidades de conservação. Então hoje, por exemplo, a equipe de brigadista está na Estação Ecológica fazendo ação de prevenção. O que é ação de prevenção? É baixar capim, quando mata alto, fazer acero, eventualmente num temporal cai árvore, cai galho, então desobstrução de acesso, para eventualmente numa necessidade de combate a gente poder agir, né? Há possibilidade de renovação. Internamente a Fundação está fazendo alguns ajustes, pela novidade, vamos dizer assim, de a gente ter uma equipe de brigadistas terceirizados. Mas sempre essa parceria. E falando um pouco do corta-fogo, né? É uma ação de Estado, que composta pelo Corpo de Bombeiros do Estado, pela Polícia Ambiental, pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, a própria CETESB, quer dizer, cada instituição, a Casa Civil, né, com as suas atribuições, emanando as ações para as suas instituições. Então, o PPCIF, que é um plano de prevenção e combate, ele tem lá uma chave de tomar decisão dentro dos diferentes níveis. Então, a gente está evoluindo, é uma coisa que, com o aquecimento global, com essa coisa assim, os incêndios florestais, infelizmente, é uma realidade mundial e eles vão continuar. Então a gente precisa cada vez mais estar preparado, não só para prevenir, mas eventualmente para poder agir. Acho que não, é importante, acho que até prestar contas aí à sociedade que as ações vêm ocorrendo e que existe já uma estrutura hoje muito melhor do que no momento do incêndio de anos atrás. E essa Câmara está aqui também justamente aproveitando essa oportunidade de trazê-los aqui e convidá-los para que realmente prestem contas à sociedade, né? Então, agradecer esse item, é importante a gente esclarecer. Só mais uma pergunta com relação à questão da educação ambiental, quando você disse que existe já um projeto de educação ambiental e que esse projeto já está em desenvolvimento, né? Já está sendo aplicado em alguns momentos, não? É assim, a unidade ela possui um programa de educação ambiental. Aliás, desculpa, um projeto. O projeto. O projeto, a gente recebe escolas e eventualmente a gente também dá palestra em algum lugar, alguma coisa assim. Agora a ideia é expandir, né? Em vez de um projeto, a gente criar um programa. Dentro desse programa a gente ter vários projetos com focos diferentes, né? Okay. Então, para construir um programa, a gente precisa partir princípio, que seria um diagnóstico, conhecer o público que vai se trabalhar, de que maneira, qual metodologia. Então, nós já fizemos alguns levantamentos, diagnóstico, né? Aplicamos alguns questionários, até numa ação que nós fizemos no Shopping Iguatemi, ficou 30 dias com uma exposição, bicho quem te viu, quem te vê, não sei se vocês puderam ir lá conhecer, mas a gente aplicou um questionário perguntando para as pessoas se conheciam a unidade, o que entende por isso e tal. Então a gente, recentemente nós cruzamos as informações e vimos que a maioria não conhece a estação ecológica, não sabe o que é, confunde muito com o hospital. Pessoas de fora já conheciam, os de Ribeirão não conhecem, então a gente teve um diagnóstico assim bem interessante. Então agora a gente está na fase assim, de pensar nas propostas, de que maneira, qual o público, e aí onde entra os projetos diferentes, né? Vai ser um projeto, por exemplo, para criança, de que maneira, para adulto, para a zona de amortecimento, para os moradores, né? Para as pessoas que trabalham ali. Então a gente está construindo esse programa, mas não efetivamente já trabalhando nele. O trabalho que eu digo é em relação à construção. Na verdade eu pergunto isso porque é muito importante a questão
da, vamos chamar assim, educação ambiental e essa formação, até minha formação como engenheiro agrônomo, um dos projetos aprovados pelos vereadores e sancionado pelo prefeito, é de minha autoria, que é Aprendendo no Meio Ambiente. A importância de levar nossas crianças conhecerem o que é uma estação ecológica, o que é uma unidade de conservação, o que é uma área de preservação permanente, o que é uma nascente, a importância da reciclagem, para que a gente crie uma geração com conhecimento em relação ao meio ambiente. Então, eu gostaria muito de repente, conhecer esse programa e levar a proposta, inclusive, para o Executivo, para que a gente una forças para que nossas crianças tenham acesso a esse programa e façam realmente essa formação. Se o senhor quiser, a gente pode vir um dia aqui, claro, e apresentar. Não, eu não tenho ele pronto ainda, mas sim, a gente está nessa fase de diagnóstico. Eu posso apresentar são os resultados desse diagnóstico para vocês. Faço questão, se a senhora me permitir, inclusive por ser presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Casa, convidá-la para justamente falar sobre o tema, que eu acho que é muito oportuno. Para a gente não perder o foco aqui da nossa reunião, mas eu acho que isso acrescenta, né, na nossa reunião, né, o porquê da gente estar aqui, né? Só complementando, paralelo a isso, a gente desenvolveu um trabalho. Eu fui em vários municípios da região, por conta do programa Município Verde Azul. Os municípios tinham que construir um programa de educação ambiental. Então, eu visitei alguns municípios, conversei e meio que ajudei eles a gente ajuda com alguma coisa, mas a ideia era que eles inserissem a estação ecológica como um espaço não formal de educação ambiental. Entendi. Então, alguns municípios da região já possuem, dentro do programa deles municipal, a estação ecológica como um espaço não formal. Então, é uma forma também, não só de Ribeirão Preto, mas de toda a região conhecer e também, vamos dizer assim, a gente poder trabalhar em conjunto com a região toda, né, a questão de educação ambiental. Tudo bem. Bom, muito obrigado. Acho que, encerrando a minha fala nesse momento, acho que o item importante da gente tratar hoje, que é a restauração propriamente dita da mata. Então, agradecer aí a explanação, as explicações, a gente depois dá continuidade nesses itens. Pois não, senhor Nelson? Pergunta isso. Não, por favor. Não. Isso aí é sobre aquele vídeo, né? Só para poder explicar para eles, recentemente filmaram alguns macacos atravessando uma pista, uma via asfáltica, ali próxima à unidade. E um dos macacos foi morto, né? Foi atropelado. Então isso repercutiu na imprensa. E ontem mesmo a gente estava reunido no Ministério Público, no GAEMA. Então estava a Fundação Florestal, a Prefeitura, né? Secretaria do Meio Ambiente, CETESB e o empreendedor, quem construiu ali. Então a reunião foi bem positiva e o que ficou definido nessa reunião é que CETESB, Fundação e Prefeitura, a gente vai fazer um estudo para dizer se a passagem de fauna que ali tem, os equipamentos que tem, se são suficientes para a fauna ou não. Paralelo a isso, a Transerp também foi chamada hoje para uma reunião lá, né, para a questão da lombada, claro, redutor de velocidade. Então, assim, a reunião foi bem positiva e a gente já está trabalhando em cima disso. É que a Fundação Florestal em si, a gente se manifesta quando é provocado, né, os processos de licenciamento. E nesse caso a pista já tinha sido implantada, então agora a gente está vendo a forma de mitigar isso. Tem lá, ali é uma APP, né, uma área de preservação permanente. E foi construído uma passagem de fauna. Tem o rio, do lado do rio eles deixaram um trecho de terra, que é para os animais passarem tanto pela água quanto pela terra. Então ali já foi constatado. Recentemente o empreendedor ele foi no conselho e ele apresentou isso para a gente lá com fotos, inclusive. Então ele já mostrou que as capivaras, por exemplo, estão usando ali. Então assim, a fauna maior tá utilizando sim. É que os macacos, no caso, eles não vão usar aquilo ali, né? Precisa de um outro tipo de passagem. Ok. Obrigado, viu? Obrigado, Alessandro. Vou passar a palavra então para... Eu gostaria de ressaltar também que essa comissão fez o convite também ao CONDEMA, né? E ao GAEP. E
muito bem explicado. Eu participei de uma reunião quando foi exposta o problema de prevenção lá na Fundação, e que foi uma exposição muito ampla, muito bonita, que apesar de ser recente as atitudes, mas providências já foram tomadas anteriormente. Obrigado, viu, Carlos, por lembrar de todo esse trabalho já que foi executado e que agora já foi implantado também, né? A doutora Fabiana Vansan, nossa assessora, ela gostaria de fazer alguma solicitação também. A palavra, a gente aproveitar. Eu sou, além de assessora do vereador, coordenadora da Comissão de Meio Ambiente e de Urbanismo da AOAB. E como os vereadores colocaram, a questão dos empreendimentos do entorno tem causado alguns problemas em relação à mata, né? E não é só você resolver o problema da recuperação daquilo que foi perdido com o incêndio, mas evitar, a partir daí, que ela não tenha um devastamento maior em decorrência da ocupação do entorno. A gente tinha na legislação de uso e ocupação do solo, que foi considerada inconstitucional, uma previsão da ocupação do entorno da mata. E a lei de parcelamento vigente no momento não tem esses regramentos, né? E a gente recebeu logo no começo da comissão algumas pessoas que eram gestoras naquela época, dizendo justamente que a grande preocupação dos gestores era não ter um regramento em decorrência da ocupação do entorno. E a gente tem percebido que cada vez mais empreendimentos têm sido aprovados naquele local. A Prefeitura está recentemente revisando a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo com audiências públicas. E aí eu gostaria de saber de vocês se nesse momento vocês foram convidados pela Prefeitura a participarem desta lei, se a intenção deles, se vocês já tiverem informação de que voltar nesta lei agora a ocupação do entorno, o regramento, e como você mesma disse, a gente só faz alguma ação quando é provocado e quando a gente vai verificar o licenciamento do empreendimento já foi feito. Então, se na visão de vocês que são gestores e pela mata está sob a responsabilidade do Estado, se não seria interessante constar na legislação, quando do regramento do entorno, que a Fundação Florestal tenha que se manifestar em relação aos licenciamentos ambientais do entorno, justamente ou para dar um ok ou para fazer apontamentos de que aquele licenciamento não está de acordo, justamente para que a gente possa evitar maiores complicações ou até uma devastação maior da mata, que não só pelo incêndio. Bom, em relação à revisão do plano diretor e da legislação, ela já vem ocorrendo mesmo. Nós não fomos convidados pela Prefeitura, mas a gente está ciente disso. Inclusive, isso já foi pauta na reunião do Conselho, não só a Fundação Florestal, mas o Conselho da Estação Ecológica em si. A gente tem essa preocupação desse zoneamento e desse parcelamento do solo em torno da mata, né? Então, a gente está acompanhando, sim. E não só eu, mas os outros conselheiros também, cada um na sua área, tá? Então a gente está atento a isso. A Fundação Florestal... Sandra, só para... foi iniciativa do problema do pessoal da gestão ambiental. Não foram convidados pela Prefeitura Municipal para participarem desse assunto? Oficialmente, não. Só uma questão, mas quando ocorre o parcelamento do solo, nas proximidades da mata, precisa da anuência do Estado, né, então, da era Fundação, isso que eu ia dizer agora. Porque eu entendo que deva estar amarrado até com o município na questão do parcelamento de solo, tudo, mas a questão do licenciamento ambiental, do parcelamento nas proximidades da mata, existe uma legislação específica que trata desse assunto, e a CETESB precisa da anuência no caso da Fundação Florestal. É o que eu ia dizer agora. Em todos os empreendimentos do entorno, a Fundação Florestal foi consultada, porque a CETESB ela encaminha o processo para a Fundação e o gestor faz
uma análise, se manifesta, né? Então a Fundação Florestal ela é manifestada, sim, ela é consultada, tá? Isso é que de quando eu entrei, há 1 ano e meio para cá, não passou nenhum empreendimento ainda, tá? Mas os anteriores, sim. Então isso é feito. E o GAEMA também, ele tá assim, bem atuante nessa questão. Eu participei recentemente de uma audiência onde o promotor solicitou que o Conselho, não a Fundação Florestal, mas o Conselho da Unidade fizesse um ofício à Prefeitura reforçando a necessidade de que todos os empreendimentos passem não só pela Fundação Florestal, mas também pelo Conselho. Tá? Isso a gente já protocolou esse ofício lá, então a Prefeitura está ciente. Mas normalmente passa sim. É que no caso dessa pista asfáltica, a Fundação não foi consultada. É como o empreendedor explicou, isso aí foi aprovado lá atrás, porque era um processo de 2014, né? E o que ele fez foi uma extensão do projeto viário que já estava aprovado. Então, por isso que para essa extensão específica a gente não foi consultado, mas o empreendimento em si lá atrás, sim. Eu acho que só para contribuir, né? Dentro da questão das atribuições institucionais, a CETESB tem lá quais os tipos de licenciamento ela consulta ou quais ela dá ciência para a Fundação Florestal. E o documento de gestão da unidade de conservação é o plano de manejo, que tem em si uma zona de amortecimento estabelecida, e onde ali ela coloca ou não restrições à ocupação do solo. Então o que acontece muitas vezes é que, não estou falando que é o caso de Ribeirão, mas isso em outros municípios já aconteceu, a Prefeitura não reconhece aquele zoneamento como um limite ou uma orientação a ser respeitada. E aí muitas vezes a gente não consegue, tem um conflito entre a regra municipal, que vem pelo plano diretor, ocupação do solo, e o plano de manejo da unidade. Então eu não vou citar município e tal, mas já teve momentos em que o plano diretor estava sugerindo uma área de expansão urbana numa zona que, pelo plano de manejo, deveria permanecer como zona rural. E aí fica aquele conflito, né, entre um documento de gestão que é válido, segue os seus trâmites legais aprovados pelo CONSEMA, e os interesses, vamos dizer assim, do município em questão. Pois não, Alessandro, volta a fazer o domínio da palavra, por favor. Se quiser dar alguma... pode não. Agradecer a presença da Renata, assessora do vereador Maurício Gasparini. Obrigado, Renata. Bom dia, eu sou Daiane Gaia, minha formação é engenheira florestal, e aqui em Ribeirão eu tenho uma empresa de consultoria na área ambiental. Então, só para vocês, resumidamente, conhecerem um pouco do porquê até minha empresa foi contratada para isso, além de ser tecnicamente habilitada para projetos de restauração, aqui em Ribeirão eu comecei a minha carreira como analista ambiental, na época era o DPRN, né, que já é um órgão extinto, depois fui para a CETESB, e depois passei 2 anos no GAEMA, na época do promotor Dr. Marcelo Goulart. E depois abri a empresa e estou aqui em Ribeirão prestando serviço. O projeto de recuperação da mata, ele teve como origem um EIA-RIMA, né, Estudo de Impacto Ambiental, né, seguido do relatório de impacto ambiental da Pedreira Santa Isabel. Eu acho que todos daqui da região sabem onde fica a Pedreira Santa Isabel, né, indo sentido Brodowski, né, tá ali do nosso lado direito da pista, né, porque dá para ver, então acho que todo mundo sabe onde fica. E dentre as várias compensações ambientais desse EIA-RIMA, entrou a compensação da Mata de Santa Teresa, que já tinha sofrido com os incêndios e estava disponível no banco de áreas, né, para preservação. E então, assim, de compensações de áreas de supressão para mineração, veio essa compensação da mata em si. E em 2016, durante esse EIA-RIMA, foi feita uma vistoria pelos técnicos da CETESB, os representantes da Estação Ecológica na época, da Sanem Engenharia, e os consultores que foram contratados à época, que eram do EIA-RIMA, que não foi minha empresa que fez, né? Então, eu entrei no projeto agora na fase de execução, né? Na coordenação da execução do projeto,
que foi um projeto aprovado em conformidade com todas essas pessoas, né, que compõem a CETESB, a Estação Ecológica, passou pelos pesquisadores, por todos os gestores. Para essa compensação, foi firmado o TCRA, o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental, com a CETESB, 167-160, em 2018, né, após todo esse período entre 2016 e 2018, de análise, projeto e aprovação. No total, esse TCRA, ele prevê o plantio de 55.926 mudas de espécies florestais nativas da região, numa área total de 42,6 hectares. E ele tem esse cronograma a ser seguido. E, além de tudo, é importante salientar que o plantio de muda ele é uma das ações de recuperação, né? E em cada uma dessas etapas, que são a etapa de 1 a 4, elas vão ser executadas uma etapa por ano, e cada etapa tem uma manutenção de 2 anos, né? Então, no total, o projeto vai se delongar aí por 6 anos. E se você, assim, vê a quantidade de mudas, às vezes, se fosse num plantio numa área sem nenhum tipo de vegetação, é até um número de mudas inferior, mas justamente porque é um enriquecimento, é uma condução de regeneração natural aliada a um plantio de mudas, né? Porque ao longo desse tempo, até do incêndio, até talvez pelo tempo que demorou a aprovação do próprio projeto, de quando foi feito um diagnóstico, se reafirmou, de 2014, quando houve o incêndio, até 2016, essa vistoria, agora 2018, se reafirmou dessa necessidade da Mata do Santa Teresa, onde ela não teve capacidade de resiliência, né? Ela não conseguiu, apenas através de condução de regeneração natural, ter um banco de sementes, plântulas regenerantes para conseguir se regenerar sozinha, né? Então precisa sim desse plantio de mudas. E a etapa 1 nós já começamos no dia 17 de outubro, já começamos toda a parte de topografia, né, que embora seja etapa 1, já contempla todas as etapas, né, que é uma fase, assim, o início, né, do trabalho. Falar um pouco do incêndio em 2014, eu acho que pelas fotos dá para ver claramente, né, como era a cobertura vegetal em 2013 e depois o pós-incêndio, né, e até 2017, como a gente percebe que a mata não teve essa capacidade de resiliência, somente com condução de regeneração natural e todas as ações que a própria Estação Ecológica vinha conduzindo. Dessas áreas que sofreram os incêndios, tem essa área direita, que é a área referente à CPTM, e essa área demarcada em vermelho, que é a área onde a SANEM é responsável, né, dos 42 hectares. Foi feito um diagnóstico nessa área, foram estabelecidas 10 parcelas, né, e nessas parcelas foi levantada a vegetação, as condições do local, infestação de lianas, onde tinha regenerantes. Identificou-se locais que os locais que não foram atingidos pelo incêndio como uma área assim, de referência, né, para as demais. E das 10 parcelas, essa que está num verde, um achurado verde um pouco mais escuro, é a área não atingida pelo fogo, né, onde você chegou num diagnóstico de uma estrutura florestal com subbosque, a estratificação, presença de indivíduos de grande porte, baixa incidência de luz no interior, presença da serrapilheira, que é aquela massa, né, que é formada por folhas secas, né, galhos, tudo que cai. E em relação, todas as parcelas, né, 100 metros quadrados, e em relação às áreas que foram atingidas pelo incêndio, para ter um diagnóstico, uma comparação para ser feita. Desse diagnóstico, chegou-se, assim, eu acho que os números que são mais significativos, né, questão de densidade de árvores por hectare, densidade de regenerantes por hectare, que é aquela semente, aquele banco de semente, as árvores que rebrotam, né, e tudo que compõe essa capacidade da resiliência da mata. Os números de regenerantes, árvores mortas também, né, que apesar de se manterem no lugar, ela também tem sua função ecológica, né.
e quantidade de árvores foi separada pelo diâmetro, né, das árvores que continuaram na área, do diâmetro à altura do peito, e assim, maior que 5, maior que 1, e das áreas em relação das áreas comparadas, né, áreas atingidas pelo incêndio e as áreas não atingidas. E desse diagnóstico se chegou a essas 4 situações, né? As áreas florestadas, que não foram atingidas pelo incêndio, área de transição, que elas estão imediatamente, a área não atingida pelo incêndio, né? Entre a área não atingida e a área atingida, áreas com predomínio de lianas e as bordas, que foram as áreas que mais sofreram, né? Então, você tem essa diferença de características para poder trabalhar e separar as frentes de trabalho, e da onde se criou essas 4 etapas de trabalho, né? Cada uma com sua particularidade para se trabalhar ao longo desses 6 anos. A divisão das etapas, né, chegou-se nesse desenho, onde primeiro foi delimitada a borda, porque as bordas, sofrendo incêndio ou não, ela tem sua particularidade. Mesmo num fragmento que nunca sofreu incêndio, ou que sofreu há muito tempo e já se recuperou, a gente sabe que ela tem sua particularidade. Por ser a área que tem maior incidência solar, ela sempre vai ter muita braquiária, sempre tem um crescimento ali de vegetação invasora, né, do mato, né, mesmo, infestando. Então, e é por onde o fogo pode chegar, né? Principalmente lá na Mata de Santa Teresa, pela rodovia, né? Por acessos que pode ter algum acesso da população, de algum descuido. A área florestada, que é a área que menos sofreu, né, com incêndio, até áreas que nem sofreram com incêndio. Essa área de predomínio de lianas, né, que seria a área que realmente, quando você visitar lá o local, vê que é a área que mais sofreu com incêndio, que tem uma dificuldade muito grande de regeneração, somente com ações de condução. Uma foto da borda, que foi feita em 2016. Então, assim, a gente tem utilizado muito esses comparativos, né, para poder nortear todas as ações que a gente tem feito na área, que estão aprovadas no projeto, e chegar a conclusões num primeiro relatório de acompanhamento, inclusive para qual caminho se continua seguindo, se está dando certo, se não dá, se revisa, né, junto com o conselho. Essa é uma imagem da área não atingida pelo fogo, na época, em 2016, né, quando foi feito o levantamento, o diagnóstico. E das áreas de essa área de transição, que você já tem uma infestação de lianas, mas ainda tem um subbosque, né, tentando aparecer, e essas áreas foram as que mais sofreram com o incêndio e não conseguiram se regenerar ainda, onde você vê ali muitas árvores mortas, tem até uma pessoa, não sei se vocês conseguem enxergar ali para ver o tamanho da infestação, né, que está de lianas, e realmente tá, na área está muito infestada. Eu falo porque eu frequento lá quase diariamente desde o dia 17 de outubro. Uma foto aérea que foi feita, né? Então, eu acho que até pela dimensão dessas árvores mortas que restaram, dá para ter muito da dimensão. O que antes, tudo que estaria nessa altura dessas árvores mortas era tudo copa de árvores, né? Que a gente via de cima. E a determinação das etapas. Hoje nós estamos na etapa 1, que é esse verde esse verde limão, né, mais claro, que pega ali fazendo a borda da mata, né, que, principalmente essa divisa com o condomínio que tem, qual que é o nome do condomínio? Portal da Mata, pega bem a divisa com a área deles e vai para dentro, né, faz uma volta, né, por dentro da mata, numa área que também está bem infestada por lianas, pegando área de transição. Essa área nós já começamos, principalmente já fizemos toda a marcação de topografia, já fizemos os acessos, né? E já fizemos o tratamento dessa borda que passa pela divisa com o loteamento até próximo ali da pista, né? E, inclusive, por ser uma área que já existia um acero,
Então a gente conseguiu que o trabalho avançasse bem, né? Por ser o início de uma área que é mata, que você tem que tomar muito cuidado, então ele demora, porque você tem que tomar cuidado com regenerantes, com subbosque, não é simplesmente passar uma máquina, né? Nessa área o trabalho avançou bem porque foi possível trabalhar com máquinas no acero que já era existente, né? E facilitou para a gente. Eu acho que semana que vem já começa o primeiro plantio de mudas até, né? Aí a disposição, a etapa 2, que pega também essa lateral, né? Que é esse amarelo, mais claro. Pega essa lateral que é a divisa do condomínio. A 3 e a 4 que vão ficar, né? São as últimas fases aí. Que são as fases que tem mais, assim, a 3 e a 4 são das áreas que tem maior infestação mesmo, né, de lianas. As estruturas da gleba de cada etapa. Essa etapa, os acessos serão inicialmente abertos com foice e após essa primeira abertura será usado um trator Bobcat, onde for possível. Porque quando você trabalha com unidade de conservação ou com matas em geral, mesmo seja uma reserva legal, uma área de preservação permanente, onde já existe uma vegetação, você faz um planejamento no projeto e na hora que você começa a trabalhar, nem sempre você encontra aquela situação, por mais que tenha feito um diagnóstico, né? Então, eu acho que como todo trabalho dessa natureza, nós vamos fazendo e avançando conforme é possível e conforme a gente sente o lugar, a necessidade dele. Por exemplo, inicialmente tínhamos essas etapas a serem vencidas, mas alguns acessos, esses mais pela borda, é muito fácil você entrar com uma máquina. Nos outros acessos, por mais que a gente tivesse esse planejamento, às vezes você encontra uma árvore no meio do caminho e fala assim, então vamos desviar um pouco para cá. E você desvia também, tem uma árvore, você desvia também tem uma árvore. Não, então aqui vai ser manual, né? Ou se não, tentar um implemento agrícola que tenha uma dimensão menor para conseguir entrar. Aí estudamos tudo isso, né? E assim, estamos até em fase de teste para ver, porque talvez nem tem áreas que um trator Bobcat dá conta. Tem áreas que a gente não vai ser possível mesmo, porque tem uma árvore, tem alguma coisa que a largura não dá certo, né? Então, diariamente é um desafio, né, trabalhar lá. E tem sido muito bom. Os acessos no projeto, a princípio, tem a largura de 2,5 metros. Então, mesmo para facilitar, para levar os marcos de topografia, para levar todas as ferramentas, as mudas, os insumos, né, que os plantios vão ser feitos com hidrogel, porque principalmente nas bordas, mas mesmo no interior da mata, a gente sabe que Ribeirão Preto tem um período de estiagem muito longo, né? E o nosso período de estiagem ele judia demais os nossos plantios. Então, mesmo no interior da mata, onde você tem menor incidência solar, eu recomendei também, né? E já constava no projeto essa opção de usar o hidrogel. E estamos fazendo, né? Assim, o acesso da área 1 já foi feito, né? E após a execução de todas essas medidas, esses acessos também serão deixados para regeneração natural. Quanto ao cronograma de trabalho, a mobilização de mão de obra de responsabilidade da Sanem Engenharia, que já foi feito, né? Já estamos em ação, demarcação do módulo e abertura de acessos, que já foi feito também, desbaste de liana, que ele está em fase de operação, o desbaste de lianas, estamos fazendo, né? Já fizemos dos acessos e agora fazendo da borda, no sentido do interior da mata. Enlairamento da massa vegetal, que é feita ao mesmo tempo, né? Que estamos fazendo todo esse desbaste de lianas e o controle de vegetação invasora. E o controle de lianas com uso de herbicida ainda não iniciamos, né? Que nos termos da Instrução Normativa 7/2012, que fala exatamente de como conduzir isso em unidades de conservação. Um manejo bem conservacionista, né? E muito pontual. Embora às vezes haja alguma polêmica, é muito fácil e muito pontual, né? E ainda não começamos porque o controle com o uso de herbicida, de qualquer que seja a vegetação, seja de lianas ou uma braquiária, né? Ou qualquer tipo de vegetação invasora, você faz imediatamente a rebrota, né? Então, a gente ainda está em fase de desbaste, né? Ainda não começou aquele primeiro brotinho que sai, que você vai lá e borrifa, né, sobre ele.
O cronograma, ainda no cronograma de trabalho, né, o plantio de mudas nativas, onde começamos com a demarcação, coroamento das covas. Na fase que nós estamos, a previsão é de começar o plantio de mudas na semana que vem, porque nós ainda estamos terminando a limpeza, né, e a abertura dessas primeiras áreas que vão receber o plantio de mudas. As áreas mais próximas ao acero, que a gente pôde utilizar a máquina, já até fizemos uma demarcação de linha de plantio, né, então agora eu acho que de agora até o final dessa semana já faz a marcação das covas, né, controle de formigas, abertura e adubação de covas e o plantio de mudas em si, né, que é feito tudo ao mesmo tempo. O monitoramento de cada uma dessas 4 etapas vai ser feito de acordo com o termo de compromisso de recuperação ambiental firmado com a CETESB por 24 meses. É por isso que são 4 etapas e, na verdade, 6 anos de trabalho. Então, tudo vai ocorrer concomitantemente. De acordo com o projeto, estava previsto, né, um período de monitoramento de vistoria semanal por 3 meses e, após esse período, com uma periodicidade de 2 meses. Na avaliação do monitoramento, a gente leva em consideração a necessidade de reposição de mudas mortas, principalmente após um período de estiagem, a rebrota de lianas, se ainda precisa fazer um corte ou uma condução de uma intervenção com herbicida, né, se é um caso de grande infestação ou não. O controle da vegetação invasora em geral e principalmente de formigas, né, porque lá nós estamos cercados ainda por canaviais e essas áreas são sempre bem problemáticas, né. Eu tenho feito uma outra estação ecológica daqui de Ribeirão, que foi um projeto meu desde o início, né, mas que é ali a primeira estação municipal, que é ali no Guarani. Que ali estamos cercados por canavial e a principal ação lá ainda é o controle de formigas, né? Elas realmente acabam, às vezes, com um trabalho que você faz por meses, em uma semana. E a periodicidade dos relatórios de acompanhamento com todas essas etapas apresentadas são semestrais, né? E são nos relatórios que a gente entrega aos gestores, né, da mata, que a gente consegue saber por que caminho seguir. Como eu disse, num trabalho dessa magnitude e dessa natureza, você só consegue saber, por maior que seja o diagnóstico, você tem um norte a seguir, mas você sabe o que dá certo, o que não dá certo no dia a dia, né? Tanto que muito dessas, assim, vistoria semanal, um cronograma que a gente estabeleceu, ele já caiu por terra até na primeira semana, porque estava previsto fazer durante uma semana tal ação. No fim, eu estou lá todo dia há um mês, né? Porque é muito difícil você pré-estabelecer um regramento para uma área natural. O projeto, reafirmando, né, o projeto técnico, ele foi realizado à época com base na resolução SMA 32 de 2014, e os relatórios técnicos de monitoramento, eles seguirão os parâmetros da 32 de 2014. Por que eu estou salientando isso? A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, ela sempre revê essas resoluções. Então, a gente tem uma periodicidade de mudanças, né? Uma vez que é publicada uma resolução SMA, é quase que imediatamente, né? Eu acho que diante dos primeiros resultados que você tem, e das dificuldades das pessoas, desde um pequeno produtor rural a uma grande empresa, já se começa uma Câmara Técnica discutindo aquela resolução para daqui 2, 3 anos lançar outra, que é a revisão da anterior sempre, né? Então, acho que até para ter uma segurança jurídica, a gente sempre segue nos relatórios de monitoramento e nas ações de recuperação o que diz a resolução SMA na qual ela foi aprovada, né? A resolução SMA, por exemplo, 32 de 2014, ela é muito completa, né? Ela traz tabelas da quantidade de regenerantes, indivíduos arbóreos que tem que ter, assim, indivíduos por hectare. Então, ela realmente é uma resolução muito completa. A única revisão que a gente se tem notícia hoje dela, exatamente por ela ser tecnicamente muito completa, ela causa um pouco de dificuldade para os pequenos produtores rurais, quando eles não são filiados a nenhuma associação, nenhuma cooperativa, às vezes deles lidarem tecnicamente com aquilo, né, sozinhos, né?
Então ela é um excelente balizamento para trabalhar. Quanto à equipe técnica, pelo termo de referência que foi emitido pela Estação Ecológica, a equipe de execução, assim como o acompanhamento do monitoramento, deverá ser constituída por um engenheiro florestal com experiência comprovada em restauração ecológica, que no caso eu sou a responsável técnica, né, e isso já vinha de uma exigência do termo de referência da Estação Ecológica, e assim, eu tenho essa experiência comprovada. Tem a primeira Estação Ecológica Municipal de Ribeirão Preto, veio até de um projeto meu, né, que foi a execução do Grupo Savoy, e venho assim vários lugares, não só no estado de São Paulo, mas outros estados também que faço trabalhos semelhantes. O cronograma geral do ano 1 ao 6, né, nós estamos aí no primeiro ano ainda, né, começamos pontualmente em outubro, conforme o previsto, não estamos atrasados com os prazos, está tudo correndo muito bem, né. No início a gente entrou na área e talvez pensou, nossa, será que nós conseguimos? Aí foi incrementada a equipe, foi reforçado o treinamento da equipe, né, justamente por ser um trabalho muito minucioso, onde os trabalhadores entram na área e, ao mesmo tempo que eles têm que fazer a retirada dessas lianas, dos cipós e da vegetação invasora, deles terem um treinamento de saber identificar o que é um regenerante de uma espécie arbórea ou de um subbosque nativo e o que é uma vegetação invasora que vai ser, né, que vai causar um retardo na regeneração natural daquela área, né? Esse módulo 1, que ele está mais próximo à área não atingida, é isso? O módulo 1, ele está ali ele tem a área atingida ali, e tem a borda, né? É isso, a borda. Essa área, a questão da regeneração, se trabalhasse com as lianas, no manejo, ela não teria capacidade de uma regeneração ao invés de uma restauração ali? Ali é o seguinte... Porque acredito que ali o banco de sementes, acho que ele está até um pouco mais rico que as demais áreas, até porque tem a contribuição nesses anos da área não atingida, né? E ali acho que ela teria talvez essa capacidade maior do que os outros locais. Em alguns locais, sim. Né? Tem alguns locais, principalmente próximo de um curso d'água que tem ali, então é uma área mais úmida, então você tem um trânsito maior de fauna, você tem tudo que contribui para que a regeneração natural dela seja mais eficiente. Ela não é homogênea. Então está sendo trabalhada essa questão está sendo trabalhada essa questão. Eu acho que é muito mais rico do que a própria restauração, né? A regeneração, ela traz de volta o que a mata realmente era, né? Então é importante esse trabalho. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo esse acompanhamento. Isso. A Fundação está acompanhando esse trabalho, né? Então é mais para esclarecer também, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam o porquê e está sendo buscado tudo de melhor para a mata, na questão de regeneração, na questão de restauração, que para devolver a ela o máximo do que ela realmente era antes do incêndio, correto? Exatamente. Tanto que, assim, como eu disse anteriormente, não foi considerada a quantidade de mudas em relação à área, né? Porque se você fizer pela própria resolução 32 de 2014 e pensar, cada 10 hectares dá um número muito superior a 10 mil mudas, mas é justamente por a gente sentir, a área não é homogênea, né? Ela é muito heterogênea, então você tem lugares que a gente simplesmente está tirando uma vegetação invasora da borda e vê que ali tem condições de já estar regenerando, já tem um subbosque, já tem plântulas, né, se desenvolvendo. Já outros lugares que tá um campo aberto, que você vê que você tem que inserir mudas ali para começar a sombrear solo e parar de vir essa vegetação invasora. Então, como eu disse, num trabalho dessa natureza, quando você trabalha com fragmento florestal, você vai pontualmente em cada local, obedecendo o que o local está te mostrando, né? Então, onde eu tenho uma situação de clareira mais aberta, a gente entra com plantio de mudas e o corte das lianas, as retiradas, né, de vegetação invasora em geral. Nesses locais com maior umidade, onde às vezes até mesmo você teve assim pouca influência do incêndio, então se manteve copa das árvores, então mantém um sombreamento,
ali você vê realmente, né, a capacidade de resiliência é completamente diferente. E a gente está trabalhando ali, obedecendo ao que a mata mostra, né? Cada dia, então, é o que eu disse, né? A princípio estava prevista 1 ou 2 semanas de treinamento, mas eu estou lá diariamente, porque cada dia é uma situação, né? E cada dia é uma situação, cada vez que eu chego lá é uma dúvida do trabalhador que está fazendo, como que conduz, como identifica tal espécie, é sempre aquele pedido de, na dúvida, deixa aí, amanhã me pergunta, né? Então, sempre a gente vai fazendo conforme a mata mostra a necessidade dela, né, naquele local. E o cronograma geral ao longo dos próximos 36 meses, né, com todas as ações que é o plantio de mudas e também condução de regeneração natural, né? Todas essas ações. E agora nós estamos na fase ainda de desbaste manual de lianas, né? Tanto que tudo isso é feito no interior, na borda a gente usa máquina, tal, em alguns acessos até um certo ponto é possível, né? Mas essencialmente um trabalho manual. Como nós já começamos, eu tirei algumas fotos já desse início. Aí é exatamente, vocês podem ver aqui à esquerda, é um muro, né, até a metade, um alambrado, que é a divisa com o condomínio. Então foi um lugar, como eu disse, que a gente conseguiu entrar com máquina para fazer, né? Demarcamos os 6 metros de acero e onde só tinha realmente vegetação invasora, já conseguimos passar uma grade para fazer linhas de plantio para reforçar, né, essa borda. Nós vamos fazer com espaçamento de 3x2 mesmo, para poder continuar passando máquina, porque aí depois até ao longo do tempo facilita o trabalho dos brigadistas, né? É uma legislação que fala sobre na bordadura ali, na área lindeira, ser um espaçamento um pouco maior do que 3x2? Tem esse conhecimento? Procede isso ou não? Sim. Fortalecer a borda e a questão do espaçamento para acesso também para uma possível ação. É isso que eu estou querendo dizer. A questão do espaçamento, se obedecer o 3x2, pode ter ali na bordadura a dificuldade de uma ação, de uma intervenção. Se você não prestar atenção e fazer as ruas de 2 metros, que aí não entra máquina. Agora, se você fizer ruas de 3 metros e entre mudas 2 metros, aí você consegue acesso, nessa área lindeira. E esse fortalecimento das bordas, primeiro com plantio de pioneiras, né, que tem um crescimento mais rápido, e depois, ao longo do monitoramento, você inserir secundária inicial, tardia, clímax. Né? Exatamente. Inclusive o próprio viveiro que está fornecendo, né, que eu já os conheço há muito tempo, fiz a indicação para a Sanem, conseguiram negociar, e é um viveiro que ele veio assim de pesquisadores de universidades federais que se aposentaram, que eram docentes, é um dos maiores viveiros que tem aí de nativas, e então, além de ser daqui da região, né, então você tem esse banco de germoplasma nosso, né, característico, são sementes coletadas na região. Então, ele vem de um fornecedor que conhece esse tipo de projeto, né? Então, lá é um lugar realmente, né, viveiro registrado em todos os órgãos que competem. Aí, um detalhe entre o limite que a gente passou a máquina e ainda uma borda da mata. Por quê? Porque a partir desse limite, a gente já encontrou algum tipo de regenerante. Então, não passamos a máquina. O pessoal que está trabalhando em campo está trabalhando essa área lá ainda somente com enxada, somente fazendo um tratamento manual para poder depois fazer as covas e um coroamento, né? Então, foi bem assim, onde tem sobraquiária, passamos a máquina. A partir do mínimo local que houvesse um regenerante, somente manual. O pessoal em campo, né, bem nesse limite, né, entre onde foi feito um mecanizado e o manual.
Aí é um local que está mais próximo do curso d'água e a gente realmente vai ter esse fortalecimento de borda e tal, mas é um lugar que é mais fácil a condição de regeneração natural. Aqui eu coloquei um desses marcos, né, de topografia, que é exatamente no local onde está sendo feito um acesso por dentro da mata para chegar no primeiro módulo. E aí essa abertura do acesso dos 2,5 metros, né, que dá para ver claramente, inclusive, esse cuidado que eles tiveram. As lianas, elas secam muito rápido. Então, você faz o corte delas na base, logo, ela, assim, questão de 2 ou 3 dias que volta no local, já está seco desse jeito, né? Até porque é muito recente. Por isso que, assim, é muito bom fazer o controle de lianas imediatamente no início do período chuvoso, porque você ainda pega ela seca para fazer o corte mais fácil e fica o próprio período chuvoso impede, né, o incêndio, além de acelerar essa umidade dessa época do ano, ela acelera a decomposição desse material vegetal, né? E o cuidado que eles tiveram, que dá para ver como foi respeitado, né, alguns regenerantes que já tem ali, né? Então, assim, o trabalho está sendo feito realmente com muito cuidado, né, pelos trabalhadores, dá para ver pelas fotos. É isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Não, eu não sei se algum vereador quer fazer mais algum questionamento. Vereador João Batista. Só queria dar meu bom dia a todos. Não tive a oportunidade de falar antes, então nós estamos a nossa reunião já bem adiantada. Dar parabéns à equipe aí, a todos, né, envolvidos. E foi muito bem claro. Eu ia fazer algumas perguntas, mas acho que ficou bem esclarecido, né? Eu pensava que, conforme vocês estão trabalhando, teria que ser retirado esse material, mas pelo que eu entendi, não, eles ficam lá, né? Eles permanecem, né? Que foi a pergunta do Paulinho. E passando por ali diariamente ou semanalmente, de longe a gente fica observando, né? Não aparece o trabalho de vocês. Então, por isso que nós, muitas vezes, nem só vereadores, mas questão de mídia e todos detonam de uma forma não técnica, né? Então, isso aqui eu acredito hoje que está sendo muito bem, assim, de uma forma clara, né? Para quem quiser entender, né, Bertinho? Eu acredito que tem muita coisa ainda a ser feita, mas de uma maneira não técnica e muito leiga, eu acho que a gente tem algumas condições de falar alguma coisa sobre a Mata Santa Teresa a partir dessa explicação de vocês, tá? É um sonho de todos nós ribeirão-pretanos, e não só ribeirão-pretanos, mas do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo inteiro, né? Recuperar essas áreas perdidas. Eu fico triste muitas vezes de reparar quando vocês falam em condomínios, em fazendas, por que nós não criamos leis, tanto municipais como estaduais, e estender um espaço maior, né, a distância desses lugares, viu, Bertinho? Uma questão para nós discutirmos bastante. Por que o plantador, o agricultor tem que levar tão próximo, questão de uma rua, 20, 30 metros, algo tão precioso que é uma mata como esta, né? Especificamente a Santa Teresa. E por que eu tenho que construir tantas casas tão próximas? Tão próximos, nós temos tantos espaços. Então, são questões aí que tem que ser discutidas, né? A questão do legislativo, do executivo, e é um trabalho a ser discutido. Vocês mostraram aí a realidade. Mas o Estado, né, são leis estaduais, sim, mas e nós, como município, o que nós estamos preocupados? O que nós estamos vendo aos nossos olhos? O que nós vamos deixar para o nosso futuro, para os nossos netos, em breve, sobre esse lugar tão bonito que nós conhecemos lá? Então, vocês, né, como profissionais da OAB, que podem também acelerar essa preocupação, junto com os vereadores. Está ok. Muito obrigado, parabéns por todos, pela apresentação. Fiquei muito satisfeito, né? Vereador Dr. Nelson. Vereador Paulinho, que está sempre contribuindo mesmo pela profissão e o grande conhecimento dele, mostra a importância dessa comissão, né, de trazer a população e pessoas esclarecidas na área, né,
que virou praticamente um debate, que virou um belo esclarecimento a quem está acompanhando aqui, né? Sabendo que providências estão sendo tomadas e, inclusive, pela companhia, né, a Sanem, que foi designada para essa recuperação. Mas nós queríamos saber também em relação à outra companhia de trens metropolitanos, como que se encontra o projeto, se já tem alguma coisa adiantada. Nós sabemos que na iniciativa privada, como disse a Alessandra, tudo é mais rápido, né? Mas nós gostaríamos de saber se vocês têm alguma informação, alguma satisfação por parte dessa companhia em relação ao projeto designado a eles. Na realidade, eu acho que como uma empresa pública que é a CPTM, e a questão acho que um ano eleitoral e algumas coisas relacionadas à licitação, é muito claro que por mais que você corra e coloque a licitação na praça, ela pode não vingar, vamos dizer, no fim da história. Então, pela complexidade da ação em si, a CPTM em algum momento quase desistiu do movimento de cumprir um compromisso de recuperação ambiental na mata em si. Então teve uma interação do antigo secretário com o secretário de Transportes à época, vamos manter o projeto, que era importante e tudo mais. E aí nos trâmites legais, a questão de licitação, acho que a gente está um pouco amarrado ainda. Mas aí não houve mais nem a intenção de desistência, ou seja, a fundação anuiu, a empresa tem um compromisso a ser cumprido e deve acontecer na nossa área. A questão do tempo é que às vezes está fora da nossa gestão. Então o que a gente tem feito sistematicamente em algumas outras unidades de conservação, porque não só aqui a gente precisa de projetos de restauração, é perguntado aos interessados se eles mantêm o interesse ou não de recuperar aquela área. Senão a gente disponibiliza essa área novamente para que um novo interessado possa vir cumprir essa ação. É fato que às vezes a gente, como Estado e como orçamento anual, vamos dizer assim, a gente não tem esse recurso de fato previsto. A Câmara de Compensação Ambiental pode ser uma fonte, mas a Secretaria de Meio Ambiente tem dado prioridade ao Programa Nascentes, ao Banco de Áreas e essa interação com a questão do licenciamento ambiental. Então, assim, vontade nossa de fazer 100% existe. O recurso financeiro ou, às vezes, o interessado. E eu vou aproveitar a minha última oportunidade de manifestar, que eu acho que no outro momento que eu tive aqui, a gente falou de fato isso. A gente agora percebe que a Fundação Florestal, o Estado, está olhando bem olhado, vamos dizer, do limite para dentro. Mas o que o município está fazendo do limite para fora? Eu acho que essa pergunta tem que permanecer para cada um dormir com ela, né? Tem o projeto Conexão Verde, que é uma parceria que a gente está restabelecendo com a USP de Ribeirão Preto, onde a gente quer trabalhar o contexto das APPs, de corpo hídrico, de nascente, aumentar a conexão da mata, porque ela por si só, a melhor condição que ela possa estar, sem incêndio, depois de toda a ação que a gente fez, ela vai morrer se não tiver fluxo de fauna, se não tiver fluxo gênico e tudo mais. Então a gente respeitar o que está estabelecido, talvez acelerar um pouco do movimento, né, do cadastro ambiental rural, a questão do plano de regularização ambiental, às vezes alguma regra municipal que possa estimular que as áreas contínuas. Fico feliz de saber que o nosso vizinho de cerca vai trabalhar um pouco mais a questão da área verde, que é obrigatória, aquele condomínio específico, né, já estabelecido em licenciamento. Então é só assim que a gente vai conseguir fazer alguma coisa que provavelmente todos que estão aqui não vão ver o resultado, mas todo mundo vai ser beneficiado com isso. Acho que é isso. Tá. Voltou. Não só o que a gente tem visto de fauna durante os trabalhos, mas o que eu acho um sinal ótimo do comportamento dessa fauna, né? Outro dia tinha dois filhotes, né, de veado, e eles vieram de encontro aos trabalhadores, né? Então, outro dia eu vi uma ave que eu não sei identificar a fauna, não sou especialista, mas era uma ave linda, era parecida com uma garça, mas tinha um tom meio azulado, era bem diferente, né? Era só aquele corpo esguio, assim, parecido com uma garça.
mas eles não se assustam com a nossa presença. Eu acho que isso é um ótimo sinal, porque o animal silvestre, ele às vezes se assusta muito quando existe uma relação de degradação do lugar com o ser humano, né? Vê como uma ameaça, né? E lá no caso não, né? Eles estão à vontade lá com a nossa presença. Muito bem. Como é bom ter essas notícias, né? Gostaria de ver se mais alguém, a Renata, a Carla, por parte representante dos nossos vereadores, se tem algum questionamento a ser feito. Doutora Fabiana, mesmo vocês, Alessandra, não tem mais alguma boa notícia, mais do que já estivemos aqui hoje, né? E é muito importante o trabalho de vocês e que isso, aqueles que estão nos acompanhando, tenham a noção de que providências estão sendo tomadas e isso nós só temos que agradecer a presença e a colaboração desse magnífico colega, né, o Paulinho Pereira, que é um expert no assunto, o vereador João Batista, vereador Nelson das Placas. Infelizmente o vereador Marcos Papa não pôde estar presente, mas muito bem representado aqui pela Carla, como é o caso da Renata com o vereador Maurício Gasparini. Então agradecer a todos, a nossa assessoria, a doutora Fabiana, que sempre trabalhando incessantemente, a Alessandra até vai nos desculpar a insistência em algumas respostas, mas é porque nós temos um compromisso com a população, e esse compromisso nós temos que devolver em trabalho, em interesse para o bem-estar da cidade, né? Agradecer o trabalho magnífico da Adélia, essa menina também sempre presente durante as sessões ordinárias aqui, sempre colaborando com o bom andamento das coisas da Câmara Municipal. Então, não tendo mais... Pois não, Mário, Paulinho. Vossa Excelência registrasse que o material que foi apresentado, ele vai ser anexado à pois não. Pois não, o Paulinho Pereira está nos lembrando que todo o material apresentado aqui vai ser anexado para que nós tenhamos um relatório final a contento, né, com o trabalho dessa comissão. Queremos, então, agradecer a presença de todos, a grande colaboração, explicação e cumprimentar a SANEM, né, pelo trabalho desenvolvido, compromisso assumido e está sendo executado. Parabéns a vocês. E Ribeirão Preto só tem que agradecer que empresas como essa têm que ser respeitadas, têm que ser reconhecidas, né? E se não temos mais interesse, pois não, vereador Paulinho? Eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência que, de comum acordo com os representantes da Fundação e da empresa que está realizando os trabalhos, a gente marcar a semana que vem, dentro da agenda deles e nossa, uma visita ao local e acompanhar os trabalhos que importante. Que estão sendo realizados. Bem, ok? Bem proposto. Pega aí a TV Câmara para fazer o registro e a gente complementar tudo isso que está sendo falado aqui. Podemos entrar em contato, né, doutora Fabiana? E marcar então uma data, eu avisarei os componentes da comissão e até a população que tem interesse nessa beleza de trabalho que está sendo feito. Quero então agradecer a colaboração de todos e vamos dar por encerrada essa reunião, mais essa comissão de estudos sobre a recuperação da Mata Santa Teresa. Que Deus proteja a todos e que todos tenham um bom dia, uma boa semana.